Bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia, esse podcast para trazer insights e conhecimentos maravilhosos para você que empreende, que quer empreender ou que tem uma vida corrida e como toda mulher, não só trabalha, mas você tem família, tem filhos, marido e todo um entorno e um ecossistema. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante e ainda pouco conhecida no Brasil, e que eu tenho certeza que se você não conhece alguém, pode estar aí na sua casa acontecendo e hoje você vai aprender muito, muito, muito sobre isso. E eu tô aqui com a Priscila Mani Gomide. Priscila, obrigada por ter topado participar desse podcast para falar desse assunto muito, muito importante, assim, poucas vezes que a gente conversou, mas eu aprendi muito e saber que isso está sendo trabalhado, introduzido de uma forma tão séria, tão profissional no Brasil por você, que é uma pessoa que tem uma história maravilhosa a respeito disso, é muito gratificante. E eu queria que você se apresentasse, a Priscila pela Priscila, para quem não te conhece e para quem conhece já saber um pouquinho mais. Uhum. Primeiro eu agradeço o convite. Eu acho que é muito importante a gente abrir esses espaços, como você disse, às vezes tem alguém em casa e nós mulheres que ocupamos esse papel de mãe, de empresária, de dona de casa, de esposa, a gente não tem ali muito tempo ou tempo só voltado a essa observação da criança, né, Uhum. ou do adolescente. Então algo pode estar escapando e às vezes você não tem a informação e acaba deixando passar. Então, obrigada por abrir esse espaço também. Bom, eu sou a Priscila Manigomide, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, eu trabalhei mais de 20 anos na TV, trabalhei em várias emissoras, dentro e fora do país também. E depois de um tempo na carreira, eu abri minha própria produtora, junto com meu marido, que também é jornalista, e a gente então toca a Doc Filmes, mas aí a vida veio e deu aquela reviravolta que acontece com muita gente. A gente teve a identificação da nossa filha aos 7 anos de idade, hoje ela está com 10, com altas habilidades, superdotação, e veio essa identificação que costuma acontecer com muitas famílias, é que a identificação vem a partir da dor. Infelizmente, porque o Brasil ainda está caminhando no tema, então muita gente não conhece. E a partir da dor, né, de não ter informações, de não saber o que fazer com isso, eu decidi me especializar. Então eu fui a fundo, eu fiz formações, eu estudo, e eu acabei sendo uma pessoa que hoje circula nesse meio de profissionais da área. Então hoje eu, sou escritora, eu escrevi o livro Minha Mente é um Presente, que é usado hoje em escolas, em consultórios também de psicologia, psicopedagogia, como um material de referência para explicar o comportamento da criança superdotada, um orgulho enorme que eu tenho, escrevi junto com a Helena Mendonça, que é Uhum. minha parceiraça, também mãe de superdotada. E a gente está indo para o segundo livro da série Minha Mente é um Presente, que vai falar sobre escolas, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu também fundei o portal Gifted Brasil, junto com o Cadu Fonseca, que acabou de deixar a presidência da Mensa Brasil. A Mensa é uma organização internacional que reúne os maiores QIs, né, do mundo, e a Mensa Brasil, então o Cadu estava à frente, agora ele ocupa um outro cargo, e a gente decidiu abrir o Gifted Brasil para trazer muita informação, para reunir profissionais ali. Hoje a gente conversa entre nós, né, os profissionais da área, e a gente tem um mapa, que eu acho que esse é o maior trunfo desse portal, um mapa de especialistas que veio também a partir da minha dor como mãe, de não saber para onde ir, quem eu procuro, que especialista eu vou. Uhum. Então a gente fez um mapa, é um banco de dados enorme, que já tem mais de 150 profissionais, e são diversos, tá? Então tem psicólogo, psiquiatra, tem fono, tem escolas, tem grupos, tem um monte de coisa ali. É um mapa do Brasil, aí você vai lá, põe seu CEP, encontra na região, que indica esses profissionais que são especializados em superdotação ou que, se não são especializados, conhecem muito bem o tema e vão poder ajudar. Portal gratuito, super indico quem quiser entrar, www.giftedbrasil.com. E agora sim, eu,
tô trazendo mais ensinamento, mais informações, porque um tema que eu acho que foi o que eu quis me especializar mesmo e que eu acho que é o que falta aqui, é a educação de dotados e talentosos, que é como a escola consegue abordar e reter esses talentos e dar o suporte que essas crianças precisam para que essa criança se desenvolva sem sequelas, sem questões de saúde física e emocional que às vezes acabam acontecendo por conta de não saber lidar com um funcionamento tão atípico. Isso é muito legal, Pri. Então vamos começar exatamente por isso. Para a gente trazer de uma forma simples, né, para quem está ouvindo a gente, porque tem muita confusão as pessoas quando ouvem o termo, né, superdotado. Então, assim, meu Uhum, filho é superdotado, ele é superdotado em tudo, né. uhum. Então, é um estudante que tem notas muito altas na escola, ou ele é muito bom em matemática, em física. Então, queria que você explicasse de uma forma simples o que é uma criança, um adolescente com altas habilidades ou superdotação, né. De uma Uhum. forma para eu que sou uma pessoa leiga. Olha, de uma forma bem simples e resumida, a superdotação, e depois eu falo sobre esse termo superdotação, que foi traduzido Uhum. assim aqui no Brasil, mas a HSD, que hoje é Altas Habilidades de Superdotação, é um funcionamento atípico, cognitivo. Então, é um cérebro que funciona diferente. Em que áreas? Em várias áreas, pode ser em várias, artística, de liderança, matemática, psicomotora. Então é um funcionamento atípico de um cérebro que faz mais conexões neurais, portanto ele é mais rápido, sendo bem simplista, ele é mais rápido que cérebros típicos. Essa é a definição que eu posso trazer de forma bem simplificada. O que eu queria trazer é que, na minha opinião, o termo foi traduzido de uma maneira assim, ok, a gente talvez não tivesse ali como traduzir, Uhum. mas a superdotação ela é chamada de gifted, né, são gifted child, né, as crianças superdotadas, os filhos superdotados, que não é superdotado a tradução, é presenteado. Quer dizer, essa criança ela nasceu com algo, né, é genético, ela nasceu. Superdotado, você traz no nome o super, né, o super-herói, aquele que, vai ser bom em tudo, então você já põe uma carga, né, Uhum. nessa criança, nesse adulto, eh, que fica difícil depois de se descolar disso, porque eu acho que a gente vai falar aqui mais pra frente, o superdotado, ele não é bom em tudo, ele tem dificuldades, ele precisa de suporte escolar, ele precisa de muito apoio emocional, né, eu posso falar isso por experiência própria. Então, eu acho que é isso, a gente pode simplificar dizendo que é um funcionamento cognitivo atípico, né, um cérebro diferente. Legal. E você falando disso, e eu acho muito legal, é como, esse termo é exatamente um presente, né. Eu nasci com um presente, para Uhum. tirar esse peso das crianças, né, de que, às vezes eu imagino que a criança acaba vendo isso até de uma forma negativa, né. "Nossa, não é legal eu ter isso, porque isso me atrapalha, isso não me ajuda", né. Uhum. E eu queria puxar um outro ponto aqui, para a gente também esclarecer as pessoas sobre qual é a diferença de um talento, de uma inteligência mais avançada e das altas habilidades, Tá, na sua visão. tá. Hoje a gente não usa mais o termo inteligência, né, então, Uhum. claro, a gente usa assim no dia a dia: "Ah, ele é muito inteligente, nossa, que inteligente isso", mas no meio da superdotação a gente evita inteligência, né. A gente sabe que existe o QI, que é o coeficiente de inteligência, né, então ele é um teste, tem vários tipos de testes, né, de vários, autores e tal, e ele mede então esse QI, né, ele consegue medir esse índice. Uhum. E aí você tem um número, então a gente fala de QI como sendo esse índice de inteligência e a inteligência fica restrita a isso. E a gente daí tira a inteligência para falar sobre gifted, vou usar o termo em inglês, mas eu vou traduzir, gifted and talented. Hoje esse é o termo mais usado no mundo, e a gente tem autores que separam superdotação de altas habilidades, usando a superdotação como gifted e o talented como altas habilidades, que Hum. quer dizer o quê?
quer dizer que assim, a superdotação, quando a pessoa ela funciona de uma forma completa, ela é funcional na vida, um superdotado funcional na vida, 50% é porque ele é gifted e 50% é porque ele é talented, que quer dizer o quê? Ele conseguiu desenvolver esse talento. Hum. Então, assim, geneticamente você veio superdotado, mas se o meio não te deu suporte, se você não conseguiu exercer a sua criatividade, se você não conseguiu funcionar de forma adequada, esse talento pode nunca ser desenvolvido, né. Então, assim, essa é a grande diferença que a gente tem hoje. No Brasil, altas habilidades, superdotação virou sinônimo, porque, ficava difícil, né, num país, acho que não tem ainda toda essa cultura que a gente vê nos outros países. Vou dar um exemplo: Israel é, as crianças entram na escola ali com 6 anos de idade. Israel faz teste de QI em todas as crianças, todas, é lei. E as crianças que têm o QI, que representa ali superdotação, e Uhum. superdotação não é só QI, a gente vai falar sobre isso, mas eles fazem como uma triagem, elas já têm esse olhar diferenciado de uma educação especial. Ah, que legal. Então elas frequentam 1, 2 vezes por semana uma escola especial, além da escola, típica, né, a escola Uhum. com o grupo. Então o Brasil ainda está muito longe disso, Tá né, engatinhando. está engatinhando. Então é muito complexo você começar a diferenciar, a falar. Então hoje a gente tem superdotação, que é sinônimo de altas habilidades, elas caminham, é HSD, é uma sigla, mas essa ideia, a gente está começando a ventilar muito essa ideia para orientar as escolas e as famílias que não adianta só descobrir que o filho ou o aluno é superdotado. Os 50% lá do talented tem que ser também apoiado, eles precisam de suporte. Ah, muito bom. E aí, falando disso, eh, quais são os sinais que a gente, como mãe, pais, família, pode observar na criança para indicar, né, uma alta habilidade e poder buscar ajuda, né? Uhum. Porque tem muito aquela coisa assim, ah, como você mesma falou, ah, ele é muito inteligente, ele é muito inteligente, mas uma coisa é diferente da outra. Então, acho que é legal falar isso pra gente ir lá no começo, né? Quais são os sinais que eu posso olhar e falar: "Olha, eu acho que aqui tem alguma coisa e eu preciso olhar melhor"? Uhum. A superdotação, ela pode aparecer em muitas áreas, né? Então, assim, mais do que dizer, é uma criança que monta e desmonta tecnologia, é uma criança que já conta de forma precoce, que já lê precocemente, eu vou falar uma característica que eu acho que é comum a todos os superdotados. Ela, né? Acho que é muito importante. É uma criança fora da caixa. Então, assim, o que fica difícil, porque como é uma condição genética, às vezes o pai e a mãe são fora da caixa. Então eles olham aquele filho e falam: "Ah, que É legal". normal. É, né, tá fazendo nada além do que a gente faria, né. Então, assim, às vezes fica difícil um pouco essa observação da família, mas a escola, que lida com muitas crianças, ela tem a possibilidade de enxergar quando é uma criança fora da caixa, que aprende diferente, né, que precisa de mais referências, mais estímulos, mais informações. Então, eu vou falar algumas características, mas eu gosto sempre de reforçar: fiquem atentos às crianças fora da caixa, Fora da sabe? caixa. Aquela, por exemplo, a minha filha, eu não sabia, né, de nada disso, a gente só foi descobrir por causa de uma crise que ela teve, mas quando eu olho para trás, por exemplo, a Sara, ela, enquanto eu tinha a expectativa que ela gostasse de princesa, ela gostava de dinossauro. E aí um dia eu pedi para ela pintar a parede do quarto dela, que a gente queria que ela tivesse uma Uhum. parede lá, eu achei que ela ia pintar uma casinha com uma graminha, uma arvorezinha, uma florzinha, eu esperava isso. E ela tinha 5 anos de idade, de repente, quando eu entro, tem o planeta Terra sendo atingido por um meteoro, vulcões explodindo e dinossauros sendo exterminados da face da Terra. Então, assim, sabe aquele gente que te provoca uma surpresa? Fiquem atentos, porque são crianças que já têm essa cabeça, né, com ideias ali, muitas ideias circulando. Características, a gente tem perfis diferentes, né, então vamos falar de crianças que são mais do perfil acadêmico. Uhum. Elas leem precocemente, então tá lendo com 2, 3 anos de idade? Gente, como assim? Uhum. Ela vem com a matemática também, às vezes não só o perfil, acadêmico, mas o produtivo criativo também já traz a lógica
lógica e a matemática muito cedo. São crianças que elas são interessadas em saber tudo sobre um tema. É diferente do hiperfoco, né, que a gente tem no transtorno do espectro autista. É um interesse demasiado por aprofundar os temas, né, um pouquinho diferente, depois eu posso até explicar, mas assim, aprofundar aquele tema. Então ela vai te perguntar tudo sobre aquilo. E ela vai fazer conexões além daquilo, né. Então você: "Ah, como funciona o microfone?". "Ah, o microfone capta a voz". "Tá, mas qual é o sistema? O que Pra que que o fio funciona?". "Ah, o fio está conectado". "Tá, mas quem criou o", sabe, aquilo Ela vai além. não tem fim, né. Então aquele porquê, que é comum a muitas crianças, é um porquê bem aprofundado, é aquele que quer saber como tudo funciona na raiz. E o produtivo criativo, esse perfil, ele é um perfil de crianças que conseguem solucionar problemas de uma forma muito criativa. Hoje a gente tem a criatividade, né, que muito tempo a criatividade ficou ligada às artes. Né, tipo, Uhum. ah, a pessoa criativa pinta quadros, a pessoa criativa faz esculturas, mas a definição de criatividade é a facilidade, a habilidade de solucionar problemas. Isso é criatividade. Então não importa de que ordem seja esse problema, não importa se é uma cor que você vai usar num quadro para combinar com essa outra cor, se é uma nota de música que você vai usar para compor, ou se é tipo a cadeira quebrou e eu tenho 5 anos de idade, eu pego alguma ferramenta, eu sei como a cadeira funciona, eu vou lá e conserto. Ou até mesmo assim, um conflito entre 2 pessoas, a criança que consegue mediar e manipular, no bom sentido, aquilo e resolver Uhum. esse problema. Então, assim, é muito difícil você dar um único sinal, né. Então a gente tem vários sinais que podem acontecer, mas o primeiro deles eu acho que é esse olhar do fora da caixa. E só para terminar, que eu queria falar também, que às vezes a gente fica falando só desses sinais da precocidade, do solucionar problemas, mas a criança superdotada, ela é muito mais sensível. Ela é mais ingênua que as outras crianças, né? Porque ela, por criar muitas hipóteses, ela tem essa ingenuidade de enxergar muitas nuances de uma mesma coisa. Então, ela também pode se incomodar com som, com luz. Ela pode ficar sobrecarregada com muito estímulo, então tudo isso também tem que, ter atenção como sinal. E você falou, você falando sobre esses pontos, Pri, eu queria trazer acho que um adendo aqui. Nunca se falou tanto em crianças com TEA, Uhum, com TDAH. Lógico, tem todo um contexto envolvido, uhum, porque até então acho que a medicina não tinha tanto preparo para diagnosticar, não era, né? Então, até é meio óbvio que se aumente, mas também nunca se falou tanto sobre diagnósticos errados sobre uma criança uhum. de ter o espectro autista ou não, de ser um TDAH ou não. Eu mesma já assisti muitas matérias sobre profissionais muito sérios falando sobre o quão fácil é você falar que aquela criança tem um TDAH e de repente você, receitar ali um remédio e meio que se livrar de um problema, né. "Ai, Uhum, como é que eu lido com isso?". E eu acho que é muito importante trazer essa pergunta sobre você trouxe muitos pontos agora que também são muito próximos a uma criança que tem a TEA, né. uhum. A questão do som, tal. Então e muitas pessoas podem estar ouvindo e perguntando: "Nossa, mas será que meu filho agora tem TEA ou meu filho Uhum, tem altas habilidades?". E o quanto isso é arriscado, porque uma criança com alta habilidade, pelo que eu estou entendendo, é totalmente diferente, né, o proceder dela e o proceder, de apoio, do que uma questão de uma criança que tem o espectro autista. uhum. E eu queria que você falasse disso. Como é que, essas pessoas que estão assistindo podem, ter esse olhar e buscar um apoio melhor e talvez aí alguma diferença, sabe? Sim, sim. Observa mais isso, porque Aham. talvez não seja um TEA ou um TDAH, e sim uma alta habilidade que não está sendo desenvolvida. Uhum, sim. Eu acho que a gente vive 2 fenômenos hoje. Um foi o avanço da medicina e da neurociência. Eu Uhum, acho que a neurociência, né, tá no seu
auge, no seu ponto mais alto, tá chovendo de curso, pós-graduação de neurociência. Uhum. E é bom que a gente tenha avançado na neurociência, se sejam fontes confiáveis, né, procure sempre com fontes confiáveis. E o outro fenômeno é que a gente tem uma geração de pais, eh e assim, aqui eu não vou ocupar o lugar de alguém que está criticando os pais, sabe, porque eu sei o quanto a gente se cobra como mãe, como pai, mas a gente tem uma geração que focou talvez muito no profissional ou que não está sabendo lidar com a velocidade das coisas por causa das redes sociais e da inteligência artificial, e aí precisa de uma resposta para um funcionamento de um filho que às vezes não tem nada a ver com transtorno e não tem nada a ver com altas habilidades e superdotação. Vou dar um exemplo, a gente tem um transtorno que chama TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Uhum. Ele existe, é real e é uma condição médica. Todos os transtornos são da área médica. Altas habilidades e superdotação não é uma condição médica, não é um diagnóstico, é por isso que a gente fala de identificação. Então, essa criança foi identificada com HSD. Mas voltando para o TOD, aí você tem lá 2 pais que não põem limites na criança. A criança briga por limite, a criança pede, você sabe, Sim. você, né, tem Uhum. 4 filhos. Pede e fica te provocando e fica repetindo as coisas que você fala para ela não fazer, porque ela quer a sua atenção, ela quer que você coloque limite, porque o limite é cuidar, Sim. e ela quer que você cuide. Então ela vai ficar buscando isso em você. E se são pais que não colocam limite, aquela criança pode ser erroneamente diagnosticada como TOD E não é. e não é. Na verdade, é só uma questão de ajuste da criação que ela está recebendo em Uhum. casa e do entorno, né. Então, eu acho que a gente vive esse fenômeno de: "Ai, preciso de uma resposta", e nem sempre é aquilo, né. Agora a gente precisa de muito cuidado para entender um negócio que chama dupla excepcionalidade, que é muito mais comum do que a gente imagina, que são crianças que têm as altas habilidades de superdotação e têm algum transtorno associado. Então ela é superdotada e autista, ela é superdotada e tem TDAH, ela é superdotada e tem TOD, ela é superdotada e tem transtorno de aprendizagem, né. Então existem até 3 condições associadas, vai chamar dupla excepcionalidade do mesmo jeito, porque foi o Uhum. nome que deram. Mas, a gente precisa estar atento a isso, porque, por exemplo, se você tem uma criança que é autista e ela não foi ninguém conseguiu identificar as altas habilidades de superdotação nela, o tratamento para alguém que só é autista de um nível de suporte 1, para alguém que é duplo excepcional e tem as altas habilidades que ajuda a equilibrar o transtorno, assim como o transtorno puxa para baixo a superdotação ajuda a equilibrar o funcionamento do transtorno. Essa criança vai ficar não vai ser atendida da maneira que ela deve, ela não vai ter os estímulos que ela precisa. Então, assim, a superdotação, ela tem características muito comuns, na verdade, principalmente quer dizer, com muitos, né, com TOD, se você for pensar que o superdotado, ele não aceita muito a crítica, porque ele é perfeccionista, então ele pode reagir, pode parecer TOD. TDAH, então assim, quando a criança tem uma alta velocidade de processamento, aquele cérebro, tudo funcionando, funcionando, isso reflete no corpo, é uma criança agitada, é uma criança que parece impulsiva, né. A Sara, por exemplo, a minha filha, ela teve um diagnóstico errado de TDAH de uma médica, quando eu levei e falei: "Ué, mas uma característica do TH não é a criança ser impulsiva?" "É", ela disse. Eu falei: "Mas a Sara é zero impulsiva, ela pensa 1000 vezes antes de agir, ela é agitada, né, ela precisa, por exemplo, de um fidget toy na mão para conseguir reter o que a professora está montando na lousa, Uhum. mas ela se ela tem que tomar uma decisão, ela é zero impulsiva, ela para e ela analisa tudo, que é muito um comportamento do superdotado, para tomar a melhor decisão, que aí é o perfeccionismo." O TEA, por exemplo, o TEA, o autista, ele tem o hiperfoco. Então, assim, ele vai ficar lá no dinossauro. O dinossauro, 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 dinossauro por um tempão e é tudo dinossauro voltado para o dinossauro, né. O superdotado, ele não tem esse hiperfoco como o autista, ele tem interesse pela tarefa. Então, por exemplo, ele achou que é interessante saber o funcionamento do dinossauro, Uhum. ele vai pesquisar tudo e querer saber tudo sobre o dinossauro, só que ele vai cansar. Ele Ele tem um precisa esgotamento do tema? tem.
Tem, isso aí é a sobrecarga, o famoso burnout que muitos superdotados quando estão ali na carreira e na vida profissional enfrentam, né, porque eles agem com esse hiperprocessamento, essa coisa de produzir em alta velocidade, com motor altíssimo, e aí, Hum. né, nem todo motor vai aguentar ficar funcionando em alta velocidade o tempo todo. E a criança pode vir apresentar também, mas o hiperfoco é diferente, porque aí quando ele esgota esse assunto, "Ah, agora eu quero saber sobre, sei lá, planetas". Então eu vou estudar tudo sobre planetas, depois, né, ou às vezes misturado até, quero saber profundamente esse tema, e se ficou entediante eu vou voltar para esse depois, sabe? Então assim, tem características que se assemelham, podem existir as 2 condições juntas, por isso a gente precisa de bons profissionais na área, né. A gente tem que tomar muito cuidado com o profissional que a gente está escolhendo para avaliar o nosso filho e para acompanhar essa criança ou esse jovem, esse adolescente. Isso é fundamental. E tomar cuidado com a onda, né. Então, assim Uhum. como o autismo viveu a sua onda, né, ai, só se falava sobre autismo, todo mundo era especialista em autismo. A gente está vivendo a da superdotação. Vai acalmar, eu acredito, e a gente Uhum. vai conseguir trabalhar, né, com pessoas mais ligadas à ciência, que é o ideal, né, que vai trazer pesquisa científica, informação apurada, mas a gente ainda está na bolha da onda. Então, assim, cuidado. Às vezes a pessoa fala muito bem no Instagram, no YouTube, mas ela não é um profissional adequado, ela tá te falando uma coisa que não é, que a ciência não comprova, tá falando uma Uhum. bobagem que você vai achar que é aquilo e não é, né, ou vai fazer uma avaliação e vai só fazer avaliação de qualquer jeito sem entender ali as nuances de um funcionamento de um superdotado, então muito cuidado com o profissional que você vai escolher. É muito cuidado, eu acho que com o diagnóstico precoce das coisas, né. Até porque a gente acompanhou um pouco, né, Pri, a sua trajetória sobre esse tema, e a gente sabe que não foi assim: "Ah, você hoje resolveu avaliar, em uma semana Não, é. você chegou ali na constatação certinha do que efetivamente acontecia", por exemplo, com a Sara, né. Você teve todo um movimento. E falando desse movimento, a gente tem as crianças hoje grande parte do tempo na escola, né. Uhum. Então a gente está com elas em casa, né, num dia a dia aí meio padrão. Quando a gente chega do trabalho, a criança chega da escola, você tá com a criança ali da tarde para noite, aos finais de semana, mas a criança tá um grande período da jornada dela dentro da escola. E Uhum. aí quando a gente vai para a escola, né, quais são os sinais que a escola, os professores deveriam observar dentro de sala de aula ou ali no convívio mesmo, na hora do lanche, aquela coisa toda que a gente sabe que as crianças têm, as atividades em grupo, que a escola deveria ter esse olhar para apoiar as famílias, né, no sentido de que a gente sabe que a escola ela não é a responsável pela educação, que eu digo, a escola na minha concepção ela é responsável pela educação acadêmica, a educação que eu falo, como se relacionar, como tratar as pessoas, isso tá na mão dos pais, a questão dos limites, tal. Mas a escola é parte integrante dessa vida. E o que a escola tem que observar os professores para ser um ponto de apoio nesse sistema de fazer assim: "Olha, dá uma olhada, procura uma ajuda", ou de repente dentro da própria escola tem escolas que têm estrutura de acompanhamento psicológico e muitas vezes até o psicólogo da escola, né, fazer Uhum. esse primeiro olhar e chamar os pais, falar: "Olha, dá uma olhada", né, às vezes a criança está ali na escola com alguma dificuldade, quais são os sinais? Uhum. A gente tem os sinais clássicos, né, que são mais fáceis de serem identificados, que são aquela criança que aprende muito rápido, a criança que precisa avançar no conteúdo, a criança que vai muito bem, né. Então esse é um sinal clássico de uma superdotação, que pode ser uma superdotação ou pode ser só uma criança estudiosa. E na verdade, não são esses sinais que os professores devem ficar atentos. Os professores devem ficar atentos aos sinais que não são parte do estereótipo da superdotação. Então, por exemplo, será que esse aluno que está fazendo bagunça na sala de aula não está entediado? Ele não está procurando um desafio porque ele já absorveu a matéria toda?
Será que essa criança que rasgou o papel, ela não está angustiada e com raiva, porque ela não está compreendendo essa forma de ensinar, ela precisa de um outro jeito para aprender? Né. Será que essa criança que está chorando agarrada na mãe, que não quer entrar para a escola, ela está mesmo fazendo manha ou ela tem uma hipersensibilidade da superdotação e ela não se sente aceita e acolhida e ela precisa de suporte socioemocional? Então, eu acho hoje, e meu discurso mudou junto com a mudança que eu vejo, né. Quando eu comecei a falar sobre o tema 2 anos atrás, e você vê, parece muito tempo, parece que eu vivi uma vida inteira, porque o tema fez assim, ó, pum, eu comecei sem saber de nada, não tinha muitas referências, eu fui procurar, especialistas fora do Brasil, fiz cursos fora do Brasil e hoje, né, a gente está falando sobre o tema, as escolas já estão entendendo que a superdotação está acolhida pela lei, em vários sentidos na educação especial. Então, só que o olhar ele tem que ser esse. Eu acho que cada vez mais eu acho que cada vez mais, as escolas e os professores têm conseguido sair um pouco dessa caixa do estereótipo e desses conceitos muito ultrapassados de que uma criança bagunceira ela é mal criada e mal educada, né. Então precisa entender o que está acontecendo com essa criança que a gente está rotulando de bagunceira, ou a criança: "Ai, que preguiçosa, olha lá, não quer fazer". Não quer fazer porque não é interessante, porque ninguém está ensinando como ela precisa absorver. Então, eu tenho um discurso um pouco mais otimista hoje, porque eu acho que pelo menos as escolas estão abertas, um pouco mais do que estavam 2 anos Uhum. atrás, a conhecer o funcionamento do superdotado, sabe. E eu diria isso, que o professor, a professora, o coordenador, a diretora, o próprio psicólogo da escola, ele também precisa abrir a caixa para enxergar essas crianças, né. E a questão se você está falando, Pri, e me trouxe muito também, por exemplo, às vezes uma criança que ela acaba, hoje se usa muito o termo, né, em escola, os próprios alunos: "Ah, eu sou excluído", né, "Eu Uhum. estou excluído do grupo, eu estou excluído da turma". Às vezes eu percebo que crianças que, eh tem uma característica, como você falou, ou de ser mais comunicativa, ou de se interessar muito, e aí ela acaba, tendo uma posição em sala de aula de mais destaque, né, e não é porque ela força, é simplesmente porque ela é É da da criança. natureza Uhum. dela. Ela acaba sofrendo perante o grupo de amigos em sala, porque ela é muito, ela fala muito, ela fica perguntando muito, Ela quer se ela aparecer. ela quer se aparecer, ela quer saber demais, e às vezes o próprio grupo acaba deixando essa criança um pouco mais isolada. Você também diria que isso também é um sinal a ser observado? Muito, muito. E não só por conta da exclusão do grupo, mas da própria dificuldade da criança em encontrar pares. Uhum. Porque a gente está falando de 2% da população, de 5% da população até 10% da população. É pouco. Se você for pegar ali num grupo, vamos usar 5%, que é o mais unânime que a gente tem hoje, porque fica essa luta, essa briga, é 5, é 2, é 10. Vamos usar 5, que a gente Tá está no aí meio no do meio do caminho. caminho, e também muitos cientistas corroboram, para dizer 5% de uma sala de aula. Então, talvez essa criança seja a única superdotada, e daí o tema que ela precisa aprofundar, que ela está lá uma criança de 10 anos com um cognitivo que está com 13, 14 anos, paralelo a 13, 14 anos, e vai conversar com outra de 10, ela não tem interesse, então ela vai se isolar, né, ela vai se isolar e é papel da escola, inclusive é papel da escola ver se essa criança está bem sozinha, porque tem esse mito também, né, "Olha lá, tá sozinha, tá excluída", né, tá Uhum. sozinha, às vezes a criança ela quer um tempo sozinha, às vezes a criança ela quer ler um livro, ela não quer estar lá no recreio jogando bolinha de papel, entendeu? Então assim, a escola tem que estar atenta a isso, né. Se ela tá lá porque ela precisa daquele tempo, se ela tá sendo excluída, se ela está se excluindo, para conseguir também, encarar essa situação. Eu vou contar um exemplo que aconteceu ontem, ontem mesmo. Ontem foi, né, a gente estava lá em casa, fim de semana, e aí, assim, a gente tá vivendo uma situação com a Sara, que ela mudou de escola.
E ela tá numa escola nova tem 6 meses, desde o metade do ano passado, pouco mais de 6 meses, que agora a gente já tá em março, né. Então ela entrou em julho do ano passado, estamos em março, então ela tá gostando dessa escola. E o ano passado, quando eu mudei, como a escola já é muito, eles já entendem muito da condição, eles são baseados em neurociência, eu decidi não fazer um PEI para ela, que é o Programa Educacional Individualizado, que o superdotado tem direito na educação especial. Eu falei: "Não vou fazer, porque primeiro eu quero ver como ela quais são os desafios que ela vai me trazer", porque senão você já chega logo de cara, né: "Ó, quero Uhum. esse PEI", você nem conhece, né, como é a escola, então não fiz. Então ninguém sabe que a Sara não da coordenação, diretor, professor sabe. Dos amigos, ela não ficou taxada como uma criança superdotada, porque ninguém sabe. Aí ela trouxe para mim que a aula de história, a gente até estava falando disso, Uhum. "Ai, mamãe, a aula de história, ela tá com ansiedade, então na aula de história ela fica apertando a mão", tem criança até que se fere, né, de tanta Uhum. ansiedade. E eu percebi que a forma que o conteúdo está sendo passado não está favorecendo a Sara, ela não está conseguindo acompanhar desse jeito, porque ela precisa aprofundar os temas, ela não consegue ir passando de uma referência a outra. Só que eu como mãe, e que engraçado que eu vivo falando como profissional, eu falo para as pessoas: "Gente, a criança tem que ser identificada, vocês têm que conversar com a criança, todos precisam saber que ela é superdotada, porque assim ela vai ter o apoio que ela precisa". E eu caí na situação de ficar pensando: "Putz, ela tem 10 anos". E ela me disse eu falei: "Filha, mamãe vai falar com a escola". "Ai, mamãe, não quero". "Por quê?". "Porque, mamãe, se você falar com a escola, eles vão mudar o conteúdo para mim, daí todo mundo vai me perguntar o porquê. E aí eu vou ter que ficar explicando". Então, assim, primeiro que ela não gosta de holofote, a Sara. Uhum. E segundo, que ela tá com essa hesitando isso de ser diferente, ela tá com essa recusa, assim, de ser diferente, resistência é a palavra que eu estava buscando, ela está com resistência de ser diferente, querendo ser como todo mundo. E eu e meu marido, que nós 2 fomos identificados, a gente ontem se reuniu, a gente tomou uma decisão como pais, que eu falei para o meu marido: "Essa decisão que a gente tomar agora vai nortear o resto da vida dela", porque a gente pode falar para ela: "Continua se escondendo mesmo, Uhum. para não passar pela chacota dos amigos, pelo bullying, todo mundo falando: 'Ah, essa bichona', ou a gente vai ajudar que ela, seja tome posse de quem ela é e do funcionamento dela, e que ela a gente não tem como protegê-la, nem se ela fosse uma criança típica de bullying, de isso, entendeu, vai acontecer, pode acontecer com ela, com outro. Então, assim, não é melhor ela ter segurança de quem ela é, para lidar com essas situações difíceis? E a gente tomou essa decisão ontem, isso que eu fico falando para os pais, mas, sabe, é quando a gente vive na pele, você fica ali, falo, não falo, né, ela vai ser, Uhum. excluída. Tomamos essa decisão. E foi muito legal que você trouxe aí na sua fala, uma situação real que tanto meu marido quanto eu, criamos como estratégia na infância. O Rafael, meu marido, ele jogou no Palmeiras, muita habilidade psicomotora. Ele jogava mal para não despertar interesse nem inveja dos amigos. Então, assim, para pertencer. Ele tinha que Uhum. baixar a habilidade dele para se sentir igual e pertencer. E eu também, que eu fazia propaganda, eu estava sempre em evidência, e eu não queria estar nesse papel, porque as crianças isso gerava, né, muita inveja, gerava, né, crianças que me provocavam e também aqueles que admiravam o que eu fazia, mas eu adoecia. Eu tinha doenças físicas que representavam que o meu emocional não estava dando conta daquele destaque. Porque o superdotado, ele é perfeccionista, ele se cobra, é muito difícil ele estar em destaque se ele não fizer um trabalho psicológico e emocional. Ele precisa ter esse suporte. Eu ia para propaganda, eu ficava com febre, daí eu machucava o pé e era um machucado maior do que aquilo que parecia, porque eu era muito sensível, dores de cabeça. Então a gente foi
contando essas nossas histórias para ela para dizer: ninguém sabia na época, a gente não tem como culpar vovós e vovôs, porque naquela época não se conhecia a condição, mas nós não fomos tratados como diferentes, nós fomos tratados como iguais, a gente teve que se camuflar. E isso, olha só o que provocou: meu marido fuma, rói a unha, eu tomo remédio para ansiedade. Então, porque fomos pessoas que estávamos sempre fora de contexto, mas tentando se encaixar, tentando ficar na caixa. E isso vai causando uma série de questões emocionais e de saúde mental. Então, é isso que você trouxe, né? Vai ter criança que vai zoar da cara do outro, porque a inteligência, isso é muito curioso também, e olha que eu falando que não é para usar o termo inteligência, mas usando, mas é porque a gente está aqui no bate-papo. Mas a inteligência, de todas as características que um ser humano pode ter, eu acho que ela é a mais invejada. Porque você pode ser bonito ou ficar bonito, você pode ser feio, mas você é inteligente, você pode ser pobre, rico. Mas se você falar para um ser humano, você é burro ou você não tem inteligência, sabe, aquilo é um ponto muito frágil, muito vital no ser humano, Uhum. porque nós somos os seres que desenvolvemos a inteligência diante de todos os outros seres vivos que existem no planeta, né? Então, assim, eu acho que a inteligência difere a gente. Então, se uma pessoa vê alguém mais inteligente, aquilo pode provocar esse impacto e provoca. Eu mesma, eu não consigo falar da minha própria superdotação em ambientes fora desses, quando alguém está falando sobre o tema comigo. Eu não consigo, mesmo que o barulho de um lugar esteja me deixando completamente desorganizada, com dor de cabeça e que eu precise estar lá por causa de trabalho e eu não posso usar um fone, porque as pessoas não vão entender muito bem o funcionamento. Então, assim, infelizmente, a gente vive isso não só na superdotação, mas em outros funcionamentos e características, e é aquela perseverança e esperança de que as pessoas consigam também acolher o diferente, né. É, e eu vejo, Pri, você falou coisas assim que são muito importantes e que você falando, eu me vejo com a minha família, com o meu marido, em situações, e você vai entender o que eu quero te dizer, desse respaldo que o pai e uma mãe têm que dar para um filho, justamente hoje está muito mais em evidência algumas coisas. E isso, de certa forma, pressiona as crianças a querer pertencer. E Uhum, esse querer pertencer faz com que elas queiram exatamente camuflar essa habilidade delas, né? Ou essa capacidade delas. Então, assim, é melhor eu parecer menos inteligente, ou é melhor eu não ir tão bem nessa prova, ou é melhor eu não trazer muito a minha opinião sobre uhum, determinado assunto, porque eu penso muito diferente do grupo. Eu uhum, penso muito diferente da massa, do padrão. E eu prefiro esconder ou não me posicionar, né, eh, pra que eu continue estando na sala de aula, fazendo parte do grupo, sendo chamado para as festinhas, porque começa a existir esse movimento, e o quão importante é um pai e uma mãe, ou só o pai ou só a mãe, porque a gente tem famílias de várias formas, né, onde só tem a mãe, só tem o pai, eu tenho 2 mães, 2 pais. O quão importante é esses responsáveis, os tutores, né, dessas crianças, terem esse olhar de falar: "Não, você tem que ser quem você é. uhum, A gente está aqui para te ajudar", né. Porque muitas vezes, eu vi meus filhos, assim, uma situação super boba, mas é muito, muito, muito marcante para mim. A minha filha mais velha amava as princesas quando era pequena. E ela viu um tênis que era um tênis, assim, não era um tênis de marca, não era nada, mas era um tênis que tinha lá as princesas do lado, e aquilo para ela foi fantástico ter aquele tênis. E ela chegou na escola com aquele tênis, assim, porque ela amava. E eu me lembro bem que ela voltou acabada da escola o dia que ela foi com aquele tênis. E assim, triste, muito triste. E a gente chegou, tal: "E aí, como foi? Não sei o quê, a escola", como a gente faz todos os dias. "Como foi a escola? O que que tem?", uhum. aquela coisa de pai e mãe, né. E ela super triste, não falava, e vai, e vai, e vai. "Ah, é porque hoje minhas amigas, falaram do meu tênis".
Claro que é do seu tênis. Ah, porque esse tênis é das princesas, porque esse tênis isso. E você se vê às vezes naquele movimento de falar para o seu filho que o que não é importan o que é importante não é a marca, não é o que todo mundo pensa, não é o que todo mundo faz, ou não é o que todo mundo compra, ou o que todo mundo acha que tem que estudar, Uhum, mas é o que você, como indivíduo, entende que é importante para você. E uhum, o quanto é importante você ter que fazer é um processo de fortalecimento que você faz para a criança conseguir entender que o posicionamento dela é dela para ela e que vão existir iguais, que às vezes não é tão fácil de encontrar, né? uhum, Mas existem outras pessoas no mundo com que certeza. têm os mesmos interesses, Uhum, que, que gostam de conversar. Eu me lembro muito bem, minha filha sempre gostou muito de ler, muito de filmes antigos, então as conversas eram muito idosas, né, eu brincar: "Nossa, aham. parece uma velha, porque você É, assiste o Morro dos Ventos Uivantes, é. e quem quer conversar?", né. Então eu tô falando disso justamente para falar do quão é importante um pai e uma mãe procurar se preparar também para essa para essa condição, para essa identificação, né. Sim. Porque a gente: "Ah, legal, a criança foi identificada com alta habilidade". Uhum. Então, assim, o pai e a mãe, eles também têm que procurar fazer esse tipo de, vamos chamar de preparo, vai, de estrutura. Uhum. É, eu acho que eu vou falar da minha experiência pessoal como mãe, que acho que reflete também em muitas outras mães e pais, e que é o seguinte: o pai e a mãe, ele precisa também romper com aquilo que ele tinha como conceito ou como expectativa do que é o certo e o errado, do que esperava para o filho. Porque não há gesto maior de amor do que você deixar que o seu filho seja qualquer coisa, independentemente daquilo que você quer que ele seja ou do que você acha que ele deve ser. Não há, não há demonstração de amor maior, sabe? Uhum. Então, assim, quando você e para mim não foi fácil, acho que para muitos pais e mães pode também não ser fácil, porque eu vim de uma família muito, assim, certinha, né, aquela família bem convencional, e eu me destoava já na minha família, né. Eu já era uma criança, entre aspas, problema, assim, uma jovem diferente e tal, mas eu vim dessa família muito formatada, principalmente de descendentes de italianos, de Hum. que tem que manter uma aparência, tal, 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 tal. E aí, quando eu me deparei, principalmente com meu marido, que é muito fora da caixa, e com a Sara, eu achava tudo muito estranho o jeito que ela fazia as coisas ou como ela se vestia. E por algumas vezes eu me peguei, falando: "Não, não, põe, sabe, não põe meia com sandália, põe meia com tênis, né, não usa meia com sandália". Ou, sei lá, o as camisa de bolinha, filha, não tá combinando com a saia com estampa xadrez, né, põe outra coisa. Até que eu percebi que se eu continuasse fazendo isso, porque a minha mãe me vestia toda combinandinho para ir para propaganda, Uhum. porque, sabe, eu tinha que ser ali um modelo para as crianças da época, eu ia matar a personalidade da minha filha. Então eu passei a incentivar que ela fosse do jeito que ela é. E quando veio a identificação da superdotação, isso ficou ainda mais forte, porque eu falei: "Bom, eu preciso agora fortalecer a identidade, né, e dizer para ela que tudo bem ser diferente. Se eu ficar lutando contra ela, né". Outro dia meu pai estava em casa, a gente estava jantando e ela pegou o palmito e começou a comer com a mão, e ela vai abrindo, ela vai porque ela tem também, sabe, ela precisa tocar as coisas, ela esse sistema nervoso é todo aflorado, né. Então ela foi abrindo o palmito e meu pai foi fazendo assim e tal, aí tipo: "Como assim? Tá comendo com a mão, tá sujando toda a mão de palmito". E eu falei: "Pai, aqui em casa a gente deixa ela comer o palmito assim, porque ela gosta, é o jeito dela", né. Então assim, e eu fui também fazendo esse confronto, não cheguei a brigar com ninguém, mas confronto positivo com membros da minha família que não aceitavam a Sara ser diferente, ou que queriam: "Ai, Sara, faz igual a sua prima. Ai, Uhum. Sara, não sei o quê". Eu falava: "Não".
Não, deixa ela. "Sara, vem aqui, tá todo mundo aqui". Um dia ela se enfiou debaixo de uma mesa, Sara, e ela ficou ali escondida. "Ai, vem aqui, tá todo mundo aqui". "Não, não, não vai", ela quer ficar aqui, é o tempo dela se autorregular. Olha que importante, uma criança de 8, 9 anos que sabe que ela precisa de um tempo para se regular. Nunca ninguém me permitiu ter um tempo para me regular. Eu tinha que ir desregulada mesmo, sofrendo com febre, com questões emocionais, né. Então Uhum, olha que é muito mais importante ela estar embaixo da mesa do que aquele grupo que está ali pulando corda, porque ela está tendo autoconhecimento, ela está colocando limites no mundo do jeito que ela é. Então eu acho que o os pais, é assim, eu passei por isso também, não é fácil. Se reformular não é fácil, você faz um mergulho lá na sua infância e você toda essa identificação, ela é uma viagem ao tempo, né, ela não é uhum. fácil, então você volta lá atrás, aí você busca referência, aí você vê, por exemplo, o meu avô, da onde veio a superdotação, aí você começa a ver o avô era diferente, o avô do meu marido, por exemplo, que a gente acha que ele também tinha ali alguma coisa do gene, ele era tão interessado em estudar o comportamento dos insetos, que ele armazenava insetos em caixas de fósforo, ele tinha prateleiras em armários com insetos armazenados, punha um inseto contra o outro em um ambiente para ver como é que era essa luta, essa Essa dinâmica deles. dinâmica dos insetos. E ele ficava ali observando. Então, né, assim, você olha isso e fala: "Nossa, cara maluco, né". Será que ele era maluco? Será que era o Google dele da época? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, a gente precisa deixar um pouco de lado os nossos conceitos, aquilo que a gente acha como certo, e fazer esse grande gesto de amor, que é entender quem é o seu filho e o que ele precisa, não você. É muito bom que você está trazendo, Pri, porque muitas vezes, as crianças, por terem esses comportamentos, vamos chamar de diferentes, acabam sendo vistas como: "Ah, essa criança é problemática, essa criança é distraída, ai, nossa, é agitada, Uhum. eh, não para". E se não tiver a família, né, o pai, a mãe, que é a primeira referência da criança, levantando essa bandeira com ela para trazer segurança, isso pode, ao longo da vida, gerar impactos muito grandes para um Muito, adulto, né. com certeza. E até pela sua própria história, como você trouxe. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo que não, de repente, não vê no filho, mas pode olhar para si e falar: "Espera aí, eu acho que isso aí é comigo, né". Então, falando para um adulto, o que você recomendaria para um adulto que está se vendo exatamente com alguns desses sinais que a gente trouxe aqui? O que caminho ele pode fazer? Porque a criança, a gente entende, vamos começar assim, ela está no começo da trilha, né, então, se eu identifiquei, eu vou poder trabalhar melhor a escola, eu vou poder pedir uma ajuda, um apoio psicológico, emocional para fortalecer, eu como família vou me fortalecer, mas e o adulto que já passou por tantas coisas e teve esse diagnóstico tardio, o que Uhum. você recomendaria? Eu acho que não tenha medo de fazer essa avaliação e de descobrir mais sobre o seu próprio funcionamento, seja o que for que você vai descobrir, porque todo autoconhecimento é válido, acho que não importa a idade, né. Então sou muito a favor da gente identificar, quanto mais identificados a gente tiver no Brasil, mais representatividade a gente tem para aprovar política pública, para Uhum. levar o tema de forma mais séria e profissional. Então acho que é importante como autoconhecimento, mas, mexe muito com a gente. Eu vou falar porque eu tô ainda nesse lugar, né, eu tive a minha identificação agora, recente, saiu no final do ano passado, e como eu falei, é uma viagem ao tempo, né, e vai trazer muitas consequências, assim, que você vai ter que lidar, mas no final das contas eu acho que é muito positivo, mas você vai passar pela negação, depois você vai passar por um certo luto, depois você vai passar por raiva, né. Por que que ninguém me viu? Por que que eu não acreditei no meu potencial? Por que que eu não acreditei em mim? Por que que as pessoas não me deram o espaço que eu precisava?
E depois, que eu acho que é mais ou menos a fase que eu tô vivendo, é esse vamos assentar, vamos entender que isso, veio nessa fase da vida e que hoje eu posso fazer algo com isso. Eu especificamente, óbvio que não vai ser exemplo de todo mundo, eu posso pegar o tema e falar como uma pessoa que tem propriedade, porque eu sou, meu marido é, né, a minha filha é, enfim, então eu vivo isso, né. Mas Uhum. se você não tem nada a ver com o assunto, ainda assim, na sua vida profissional, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, 50 anos, que está ali lidando com profissão, com família, com projetos, com empresa, você acaba se posicionando um pouco diferente, porque você ganha uma autoconfiança de falar: "Putz, então eu estava certo a meu respeito, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu posso", né. Uhum. Isso aconteceu quando eu descobri a superdotação da Sara, que eu tinha muito medo, assim, de ela fazer os desafios, de eu que ajudava muito ela a fazer tudo, Tá. né, isso era ruim, não era bom. E meu marido falava: "Deixa ela fazer, deixa ela resolver", ela fazer quando veio essa identificação, e a gente sempre levou com muito pé no chão, nunca foi: "Ai, nossa, ela é genial", mas uma coisa me ajudou. Eu olhei e falei assim: "Ela é capaz". Ela é capaz. Olha o teste que ela resolveu. Hoje eu sei como são os testes. Ela é capaz, então deixa. Me ajudou, então quer dizer, me ajudou a ter confiança nela, que dirá a autoconfiança. Quando Uhum. você se descobre, né, de falar: "Então tá, então eu posso ir até aqui, eu posso pôr esse limite, eu me entendo, eu sei como eu funciono", sabe. Então assim, eu tô num ambiente com muita gente, e eu não tô me sentindo bem, eu vou sair. Eu não vou ficar lá, porque eu tenho que ficar lá, né, então, assim, eu vou para um canto e tá tudo bem. Então eu acho que isso traz muita liberdade, né, traz a frustração de tipo: "Meu, não me viram, eu não consegui ser eu mesma durante a vida", mas traz, assim, um alívio, uma liberdade de Uhum. falar: "Meu, tá, então agora eu vou colocar os meus limites, sabe, eu vou pôr pra fora aquilo que eu guardei tanto tempo dentro, né, E eu vou ser quem eu sou. vou ser quem eu sou". E eu acho que é legal você falar isso, Pri, porque tira também aquele peso de assim, o superdotado ele tem que ser ótimo, maravilhoso, perfeito em tudo, né. E tudo que você trouxe aqui é que não, Não, não. Na não. realidade, o maior desafio é eu me encontrar comigo mesmo e eu conseguir tornar essa minha habilidade, né, essa minha alta habilidade em um talento, né. Uhum. Pra mim, nossa, foi mais um aprendizado hoje entender, né, o que é alta Sim. habilidade, o que é realmente desenvolver essa alta habilidade e o quão importante é você desenvolver para que depois também não tenha essa frustração de: "Poxa, eu sou tão boa em, de repente, em pintar quadros, né, é o meu dom, é o meu presente, mas eu não fiz nada por isso". Aham. Mas o legal também é saber que sempre há tempo, Eu acho. sempre há tempo. Uhum. E Pri, para a gente encerrar, com toda essa sua vivência, sua experiência, tudo que você estudou e estuda, né, você é uma pessoa que também tem uma grande bagagem na área, né, da saúde, você sempre esteve ligada a temas como esse, então assim, nada é por acaso, né. Nada. E tudo isso, levou você a aos livros, né, então você escreveu os livros, você hoje participa dos congressos, faz parte da Mensa, você tem um portal e você também está lançando o curso, né, Uhum. para quem quiser saber mais. E eu Uhum. queria que você deixasse aqui como as pessoas te encontram, né. "Ah, eu adorei tudo isso que eu li, que eu ouvi aqui da Priscila, eu queria saber mais, eu queria acompanhar ela". Então, onde as pessoas te acham nas redes sociais? Uhum. Para poder continuar e conhecer mais sobre você, sobre tudo que você faz, né, em prol das altas habilidades. Então conta para o pessoal. Sim. Bom, você me encontra no Instagram como @primanigomide. Eu indico também o livro que está no site, é www.minhamenteeumpresente.com. Lá você pode adquirir o livro. Eu também a gente criou uns jogos educativos com o Ah. tema do Minha Mente ao Presente, que são bem legais também. E o Gifted Brasil, que é um portal gratuito, www.giftedbrasil.com, e você acessa o portal e vai ter muita informação, vai ter o mapa de especialistas, vai ter muita coisa lá. E o curso, que é
a novidade, Uhum. recém-lançado, é o curso Superdotação Sem Mitos, né, quando a mente é diferente, e é um curso que eu fiz com muito amor, dedicação e aquele mergulho que depois eu sobrecarreguei de tão fundo que eu fui, porque eu falei: eu preciso dar isso para as pessoas, porque eu não tive isso na época que eu precisei". Então, assim, foi uma conexão muito forte com um momento de muito desespero e dor que eu vivi e que eu quero evitar que as pessoas vivam. Então, o curso está disponível, você entra lá no meu perfil do Instagram, que é Primani Gomide, ele tá lá no meu nos meus links da bio, tá lá, você encontra o curso, tem também ele lá no feed, e só acessar e curtir o conteúdo que eu fiz com muito amor e muita dedicação. Que com certeza vai ajudar muita gente, né, e vai transformar muitas vidas e muitas famílias, né. Espero que sim. Pri, foi ótimo, adorei, é sempre um aprendizado, sempre muitos insights, eu espero que a gente possa, falar disso mais vezes, e que seja um sucesso tudo e que você continue nesse caminho maravilhoso que você tem trilhado, tá Obrigada, bom? obrigada pelo E convite. gente, se você curtiu, se você conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, uma amiga, uma criança que você olha e você que é professor, está na escola e também quer saber mais, a Priscila também pode ajudar. E curte a gente, compartilha. E muito obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.